primeira coisa que eu tenho para falar para você, seja muito bem-vindo, professor. Tá? Obrigado. Hoje, né, dia 22 de julho de 2021, pontualmente, às 20 horas, estamos começando aqui um Costa Show. O que que é o Costa Show? Onde a gente vai entrevistar as maiores personalidades do mercado financeiro. E hoje, ninguém melhor para começar esse Nossa, programa do que professor Su, não é, professor? Não é isso? nossa, menos. Que honra, obrigado, viu? A Obrigado honra, mesmo. a honra Tá? é minha. E me conte, tá? O que você quer que eu conte para sua audiência? Vamos lá, professor. Bom, para aqueles que não conhecem o professor, eu vou fazer uma breve introdução e vou depois passar para ele, obviamente, melhor do que ninguém, vai poder falar um pouco melhor sobre isso. O professor Su é conhecido aí no Brasil como mestre dos derivativos, se não o melhor, um dos melhores professores de opções aí do Brasil, né? Formado em matemática pela USP, né? Já trabalhou em tudo quanto é canto, né, professor? Tesouraria, Nossa, mercado financeiro, trabalhou em Banco Centrais. farmacêutica, trabalhou no Brasil, no Banco Central, trabalhou fora do Brasil. Eu queria novamente agradecer esse convite e queria que você contasse um pouco rapidamente essa história, né? Da onde que você é natural? Eu sei que você não nasceu no Brasil, mas você cresceu aqui, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, professor. Então, eu nasci em Taiwan, né? E eu vim para cá quando eu tinha um ano. Eu cheguei aqui com um ano e 2 meses, mas saí lá de Taiwan com 11 meses. A gente estava. Era uma situação muito difícil lá em Taiwan. Meu pai acabou saindo de lá, né? Ele era praticamente refugiado político, tá? Mas não veio para cá com nenhuma, assim, vamos dizer, nenhuma facilidade de um exilado. Mas enfim, trabalhou tal. Eu cresci aqui. A minha ascendência, né, ascendência mesmo, assim, paterna, no Cazaquistão, então eu tenho bastante, né, dos tártaros, dos mongóis, dos persas, né, e eu gosto muito, né, da cultura, principalmente, né, da Malásia. Eu já tive bastante contato com os povos de lá, e eu gosto muito, né, do conceito empírico, né, da filosofia empírica deles, que não é baseado no racionalismo cartesiano, tá? E eu trabalhava na indústria farmacêutica. Minha primeira faculdade foi biologia. Bom, aí eu era bom de bioquímica, mandava bem em bioquímica, só que eu tinha muita dificuldade com determinadas coisas, sempre tive dificuldade com cálculo, por causa da notação. Então, nós temos uma notação francesa e eu tenho facilidade com notação polonesa. E por muito tempo, tive muita dificuldade. E só depois que eu descobri que era só inverter umas chaves aqui que a coisa ia funcionar, né? E aí eu comecei a me dar bem nos estudos, principalmente no terceiro colegial para a faculdade. Tinha bastante facilidade, e aí o que acabou acontecendo? Eu acabei trabalhando na indústria farmacêutica, responsável pela parte de cálculo da dose de reforço do remédio. Então, o remédio você toma de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas, porque o remédio ele vai sofrendo degradação, né, no sangue, né, o rim vai filtrando, e depois você tem que tomar lá uma dose de reforço. Então, mais ou menos isso daí. E eu até estava bem, né? Estava bem, só que eu comecei a ter eu sempre já tive transtorno de compulsão, toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu acabei. Tinha um projeto grandioso lá, chamado de vacinas adesivas. Eram vacinas adesivas. Só que eu tinha 19 anos na época e queriam que eu assumisse aquilo lá. E eu não conseguia assumir aquilo. Eu não me achava maduro. É isso aí que acabou acontecendo. Eu comecei a fazer bullying comigo. E aí eu comecei a ficar muito desgostoso e saí da indústria farmacêutica e fui morar um tempo no Uruguai. Fiquei no Uruguai trabalhando, né? Fui trabalhando lá com câmbio, fui lá para trabalhar com câmbio. E coincidentemente foi uma época que estavam precisando de um cara lá para controlar, né, risco cambial, fazer aqueles modelos. Aí eu acabei indo trabalhar no Banco do Central do Uruguai durante um tempo, não foi muito tempo não, foi em torno de uns 40 dias que eu trabalhei lá, para dar suporte lá principalmente a um dos estrategistas que estava tirando férias, né, e acabei ficando lá um tempinho, né, e foi uma experiência muito boa. Aí depois eu voltei para o Brasil, eu voltei também na indústria química, e só que fui numa outra indústria que eu não tinha, assim, vamos dizer, a mesma complacência que os chefes tinham comigo, né? Do tipo, pô, o cara tem transtorno, então ninguém mexe na mesa dele. Mexeu na mesa dele, passa lá a copeira, passa borrifa álcool iodado em tudo. E aí eu não me estava me dando bem nessa empresa.
Aí teve um dia, foi muito engraçado um dia. Se dividiu o mesmo bandejão com uma outra empresa, com uma consultoria americana lá, né? Arthur Anderson. E aí aconteceu o seguinte, um dia um dos caras que trabalham lá na Arthur Anderson chegou para mim e falou, cara, você não é especialista em tempo? Eu falei, sim. Então, a gente está precisando de um especialista em tempo. Mas eu sou especialista em tempo bioquímico. Acho que o que vocês precisam é coisa relacionada com degradação, degenerescência. Ele mas sei lá, o meu chefe fala com você, né? Aí eu falei assim, cara, aquele seu chefe lá, aí não vai falar comigo? Você acha que o cara vai vir comer aqui do bandejão? O cara é cheio de nome tóxico, o cara é pior do que eu com transtorno obsessivo. Não, mas ele tá precisando, ele vai vir falar com você. Eu falei, não, eu não duvido. Aí no dia seguinte, estavam lá no bandejão, aí antes do cara chegar, passei álcool em tudo, né? Passei álcool em tudo, borrifei álcool, limpei a mesa, e o cara foi lá realmente comendo bandejão comigo. Aí ele falou assim, eu falei assim, ó, já passei aqui álcool, não sei o que o senhor... Ele falou, não, obrigado, muito obrigado, nossa, que bom que eu encontro gente que me entende, né? O cara também é todo transtornado. Eu não sei qual dos dois era pior, tá? Aí ele chegou para mim e falou, eu tenho um problema aqui, você pode resolver essa série de equações diferenciais aqui? Que a gente está precisando dessas soluções, né? Era tudo relacionado com o tempo, né? O cara bateu e resolvi tudo para ele na hora, assim. Mas, ó, isso aqui é a solução, essa solução, acho que olhou assim, pô. Cara, você está contratado. Eu falei, não. Esquece isso daí. Eu não vou voltar lá para o meu RH, ficar me desgastando com a diretora do RH para pedir as contas. Ele falou, não se preocupa. O meu RH faz isso por você. Eu só preciso que você trabalhe na minha empresa. Só isso, né? Eu falei, sério, né? E como é que é isso? Não se preocupe, não se preocupe. Eu sei que você é estressado com isso. Você não gosta de negociar? Não gosta. Então faz assim. A gente vai lá e negocia com o RH que você está trabalhando, a gente vai descobrir exatamente tudo que você tem de direito lá, os bônus que prometeram, nós vamos te pagar tudo, vamos ainda te dar mais um bônus extra, você vem trabalhar aqui na nossa empresa, né? Você só vai se preocupar com essas equações diferenciais para degradação e degeneração. Aí eu peguei e falei, não, tudo bem, mas aí tem um problema, como é que eu vou trabalhar naquele monte de gente lá, assim, o pessoal quer apertar? Eu falei, não se preocupa. A gente faz uma sala no final do corredor que ninguém vai mexer. Eu falei, mas sério, você vai fazer tudo isso? Não, a gente precisa de alguém assim. Não foi. Enfim, fui trabalhar, fiquei lá 2 anos e pouquinho. Aí eu fiz várias planilhas. Só uma coisa, só para contextualizar, naquela época não existia computador. Estamos falando de 1987. Ou seja, você não tinha computadores potentes. Black Scholes, modelos de precificação do Black Scholes não era utilizado ainda, porque não existia, né? Ele não tinha ganho o prêmio Nobel, ainda não tinha o quê? Sim. Aquela grande escala, né? Tá certo? E o de conhecimento. E aí eu acabei fazendo um modelo que conseguia precificar os contratos futuros com bastante assertividade. E foi aí que... Aí depois teve um tempo lá, fiquei um tempo lá na Arthur Anderson. Aí chegou um dia que eles falam assim, olha, cara, seu ciclo aqui terminou, tá? A gente tá te mandando embora, tá te falando todos os dias porque a gente quer que você tenha uma vida melhor, né? Eu falei, não, eu não quero sair daqui, né? Eu tenho muito medo de mudança. Aí os caras, não, calma, fica calmo, ó. Se é por causa da grana, ó, sabe esses 3 clientes que você já atende? Eles podem continuar com você, não interessa para a nossa empresa manter esses clientes. Você acerta, a gente até acertou os honorários seus. Sério que vocês fizeram isso por mim? A gente fez isso por você, só que tem uma condição. Durante 5 anos, se a gente precisar de você, você tem que estar à disposição. Não, beleza, tranquilo, né? Não, a gente, claro, vai pagar, né, pelo serviço, porque eles tinham muito medo de perder o contato. E eu já tinha chegado num ponto que eu não tinha mais como crescer lá na empresa, e o trabalho que eu tinha que fazer já tinha feito, que era fazer todas as planilhas de degradação, fazer os cálculos. Naquela época, só para vocês lembrarem, né, quem faz engenharia sabe que tem algumas equações diferenciais que você não tem solução, você tem que fazer por ensaio estatístico. E naquela época, como os algoritmos computacionais não eram muito bons, os processos para determinar equações diferenciais impróprias, você não tinha processos bons. Tá? Então demorava muito. Às vezes, para você achar uma solução de uma equação diferencial, chegava a demorar 5 dias, 10 dias de processamento de computador. Eu tinha encontrado meios, né, de achar isso mais rápido. Mas eu não era da área de matemática, eu era da área de bioquímica. Tá? Era especializado em bioquímica. Aí foi depois de muito tempo,
que eu acabei indo fazer fazer o vestibular de matemática. Eu já tinha na faixa de uns 30 anos. Deixa eu tirar esse diploma aqui, né? Antes, eu tinha algumas coisas que eu não podia fazer porque eu não era formado, né? Não era formado, aí tinha uma questão de certificações. Aí eu acabei me formando lá para poder, né, ter as certificações. Mas não era assim, o meu conhecimento principal nunca foi matemática, sempre foi relacionado com equilíbrio de ecossistemas, né? E sempre foi a parte que eu gostei de trabalhar. Né? E depois eu acabei de trabalhar no Banco Boa Vista, depois o Banco Boa Vista foi comprado pelo Crédit Agricole, e foi no Crédit Agricole que eu consegui ter a minha melhor evolução como profissional. Porque realmente o tipo de... O sistema, como vamos dizer, corporativo lá era muito bom. Ele realmente treinava muito bem os seus funcionários a tal ponto de... Tinha um negócio bem interessante, que eles não estavam muito preocupados em treinar métrica. Tipo, olha, essa receita de bolo. Eles estavam preocupados em treinar os seus funcionários, né, e os seus colaboradores com o chamado grandes princípios. Então, por exemplo, o cara falava assim, olha, como você ganha mais correndo risco ou vendendo seguro, por exemplo. Então, tudo bem, se você pegar e você correr risco, você vai lá, aluga um imóvel, você pode ganhar muita grana, fazer o seu restaurante crescer, virar uma mega franquia, pode. Mas quem te aluga o imóvel, esse cara, ele tá o quê? Ele tá tomando um risco. Quer dizer, ele imobiliza o capital e ele te dá a oportunidade de correr risco. Então, ele prefere ter o imóvel alugado, entendeu? Então, esse é mais ou menos a filosofia francesa, pelo menos dessa empresa que eu trabalhei, pelo menos era o que eu majoritariamente entendia da filosofia dele. Tá? Então, aí o que aconteceu? Aí eu fiquei lá um tempo, aprendi bastante lá, e depois acabei saindo e fui trabalhar numa empresa de uma boutique de investimentos, né? E aí depois a vida vai andando aí, você não tem mais controle, né? Você não lembra nem mais a cronologia, a gente vai envelhecendo, 11, 12 anos, a gente lembra exatamente o nome da professora da terceira série, da quarta série, depois acumula muita informação, vai envelhecendo, a gente já não... Está sentindo isso? Verdade. Eu já estou sentindo isso faz uns 10 anos, né? Eu não lembro mais da cronologia de alguns fatos do passado. Mas, professor, me tira uma dúvida aqui, né? Pelo que eu entendi, você começou ali trabalhando na área, como você mesmo falou, de biologia, de farmacêutica. Em algum momento, por uma sorte do destino, vamos chamar assim, você caiu para a área financeira, né? A hora que você lá, como você falou em 87, quando ainda nem existia Black Scholes, você utilizou, né, criou um método de precificação e aí acabou caindo no mercado financeiro, né? Só que em algum momento, né, como você mesmo falou, evoluiu no mercado, passou por boutique de investimento, vários tipos de bancos, enfim, mas em algum momento você resolveu deixar essa vida corporativa, não é verdade? Foi meio assim. A vida corporativa foi meio traumático o negócio, tá? Eu trabalhava no Crédit Agricole e aí, naquela época ainda, tá? Em 97, 98, o que acontecia é que tinha muito... o mercado financeiro brasileiro, a indústria de fundo estava começando. Ele estava começando ainda, estava começando. Então você tinha muitas falhas, né? Falhas feias, erros crassos nos regulamentos. Então eu saí do Crédit Agricole em final de 98, né? E fui dar consultoria, né, nessa área de fundos. Então tinha muitos fundos que, por exemplo, um absurdo, tinha fundo que era D0, por exemplo, e tinha participação em bolsa, D0 de abertura. Então, quer dizer, o cara podia aplicar até as 13 horas já sabendo do resultado parcial da bolsa. Então, isso gerava um problema muito sério, né? Porque aí tinha gente que podia arrancar, né, riqueza de lá sem correr risco. Então, tinha delays. Então, eu estava trabalhando, dando consultoria nessa área aí. Mas era um trabalho assim, mais, muito solitário, né? Muito solitário. Eu acabei de desenvolver uma depressão que eu fiquei um tempão internado em 2001. Em 2000, fiquei um tempão internado, né, num hospital psiquiátrico. Não era um hospital, era uma casa de repouso, mas tipo, eu não tinha condições de cuidar de mim mesmo. E os meus amigos acabaram bancando, né, aquela estadia forçada lá, né. Na verdade, antes de ir para lá, eu tinha ficado uns 20 e poucos dias sem comer, cara.
dava pele e osso. Aí os meus amigos falaram, cara, não tem família perto, tá, vamos botar ele numa casa de repouso, pelo menos o cara não morre de fome lá, né? Bom, aí depois que eu saí de lá, logo depois eu fui trabalhar operando petróleo. Eu encontrei lá tinha um pessoal, alguns árabes, né? Árabes e turcos que operavam petróleo pesado e acabaram me contratando para operar petróleo. Aí eu fiquei uns 30 meses operando, mais ou menos, e aí tinha acabado, porque os chefões tinham mudado, né? Essas grandes holdings de petróleo, eles são multinacionais quase todos. Então vão mudando de chefes, e aí o novo controlador, não é que ele não gostava de mim, acho que até gostava de mim, mas ele queria colocar os operadores dele. Aí eu saí, eu fui trabalhar para operar prata. Aí fui trabalhar numa empresa mexicana, né? Operando prata, fiquei 4 meses operando prata. Aí depois eu também terminei o meu ciclo lá, aí eu fui entrar num projeto de operar suco de laranja concentrado. Foi o maior fracasso. Isso daí foi um fracasso. Isso daí. Só perdi grana da tesouraria do pessoal que me contratou. Só perdi grana. Fiquei lá 1 mês e meio perdendo grana. Eu falei, não, chega, tô indo embora, né? Eu não aguento mais isso. Aí o pessoal lá, não, você tá fazendo um bom trabalho, tava desenvolvendo um sistema. Aí eu não queria mais, porque eu falei, não tô conseguindo, eu estou perdendo grana. Melhor abortar o projeto aí, né? Aí eu saí, depois de 3 meses, os caras me ligam lá, é em Cândido Mota essa empresa aí, né? Me ligam lá, cara, a gente vai fazer uma festança pra você. Mas festança do quê? Vocês estão... Deve ser uma armadilha, né? Vocês querem me pegar. Não, cara, aqueles modelos que você deixou aqui na empresa, cara. Aí a gente contratou lá um cara lá do ITA, um cara da AMAN, e os caras conseguiam fazer esse negócio da grana todo dia. Eu falei, cara, sério? Eu falei, cara, tinha alguma coisa errada. Mas pra mim já não dava mais, porque sabe quando você tá tão de saco cheio do negócio e tinha uma coisa lá para consertar, mas eu já não estava mais conseguindo enxergar, porque eu estava naquela pira de eu tenho que ter resultado, e eu não consegui o resultado. Aí chega um pessoal bem mais jovem, não bem mais jovem não, deixa eu ver quantos anos que eu tinha lá, deixa eu ver, uns 35 anos, né? Aí tinha um pessoal lá, tinha 27, 28 anos, né? O pessoal que estudou no ITA, fez MIT, cara, estudou no exterior. Foi lá, cara, em pouco tempo consigo fazer o negócio funcionar. Né? Mas aí nesse período, aí tipo, isso daí já era 2004, mais ou menos. Né? Aí eu falei, quer saber, eu vou dar aula na faculdade. Eu fui dar aula lá na USP, fui dar aula na faculdade de medicina lá na pós-graduação de administração hospitalar. Aí teve um dia, eu não esqueço desse dia. Um dia que aconteceu o seguinte. Não, aí eu tava bem, né? Eu podia arrumar os outros trabalhos. Aí um dia, né? Sabe, aí sempre tinha aquela fofoquinha do tipo, ô Sul, você. Aquele lance de se eu mesmo sabia operar, se eu realmente era um bom estrategista, ou se, cara, conseguia fazer aqueles lotes, obter aqueles resultados, porque eu trabalhava, assim, vamos dizer, para uma instituição que era muito poderosa. Então, os preços do petróleo, da prata, eles estavam o quê? Esse daí que eu trabalhei no petróleo, ele estava, na época, acho que era o quê? O terceiro ou quarto maior grupo petrolífero do mundo, né? Na prata, por exemplo, eu trabalhava, acho que era o número 3 do mundo no mercado de prata. Então, quer dizer, você só cumpre ordens. E se não der certo, o cara tem margem, deposita garantia e pressiona o mercado, né? O cara tem poder de mexer o mercado. Eu sempre fico com aquela dúvida, mas e aquilo nunca me incomodou. Pessoal, você sabe mesmo operar ou você é pau mandado? Eu nunca me incomodou isso daí. Eu estava brincando, não. Eu prefiro ser um pau mandado rico com 5 imóveis em São Paulo do que ser um líder, né, pé rapado, né? E eu estava bem de vida, né? Aí teve um dia que a minha irmã me perguntou isso. Então, mano, você mesmo sabe operar ou você só sabe mandar ordem que nem, sei lá, né? Ela não quer dizer um macaco, né? Aí eu olhei assim, você é um macaco treinado ou você sabe fazer mesmo? Isso é meio por aí. Não, mas ela não chegou a esse ponto. Eu olhei pra ela e eu falei assim, nossa, Nery, eu não acredito que você está me falando isso, né? Ai, não, desculpa, eu te magoei. Não. Não, você não me magoou, não, mas eu não acredito que você está pensando nisso, né? Aí eu fiquei pensando assim, né? Não, só falta a minha mãe duvidar de mim. Só falta a minha mãe. Mas isso nunca aconteceu, né? Aí naquele dia, né? Aí naquela época lá, assim, eu fiquei pensando assim, o que eu faço, né? Eu falei, quer saber? Vou largar toda essa vida aí que eu tô tendo
eu vou pegar minha grana, eu vou operar, vou provar que eu sei fazer isso daqui direito. Mas eu já tinha tido um mega treinamento lá no Crédit Agricole. O que eu tinha aprendido lá no Crédit Agricole, cara, não tinha assim... Cara, assim, eu digo que o que eu aprendi lá, durante o resto, eu posso dizer assim, 50% do que eu aprendi foi lá. Naqueles 2 anos e pouquinho que eu fiquei lá. E o resto da vida aprendi outra metade. Metade do que eu sei eu aprendi lá. Tá? Daí o resto da vida outra metade. Tá? Bom, aí peguei lá, fui lá, peguei um CDB de 20 mil reais e depositei lá na corretora Souza Barros. Naquela época tinha aquele tal Banco 1, né, que era ligado ao Unibanco, era um CDB do Banco 1. Depositei na Souza Barros, falei, eu vou fazer isso daqui virar $1 milhão. Peguei e comecei a operar de dólares. Só que naquela época o dólar era 1,70, né? Era menos, né? Aí eu peguei e comecei a operar em 2004, fui operando. Na verdade, mais ou menos mais outubro de 2004. E aí chegou uns lances assim, eu comecei a ganhar grana, porque eu tinha os meus modelos, os modelos que eu usava lá, que eu tinha aprendido no Crédit Agricole, eu comecei a usar eles, né? E aí eu comecei a ir super bem, fui ganhando grana, só que eu tava enlouquecendo, eu tava assim, alavancando. Chegou uma hora, não, uns lances assim, do tipo, teve um mês lá, até lembro, foi fevereiro de 2005. Eu tinha ganho 146 mil reais na bolsa. Aí eu cheguei, eu falei, não, eu não acredito nisso daí. Isso daí eu acho que é mentira. Eu mesmo não estava acreditando. Liguei lá pro banco, naquela época não era Banco Santander, era Banco Real ainda. Liguei lá pro Banco Real, né? Porque teve Banco Real, depois virou ABN, depois virou Santander. Então era Banco Real. Acho que já era ABN. Não, era Real. Era Banco Real. Eu liguei lá pro Banco Real, né? Eu falei assim, ó, então, eu mandei uma TED aí da corretora, eu quero sacar tudo em dinheiro. Nossa, gente, então... Não, cara. Ah, tá bom, pode vir, né? Eu falei, dá uma olhada no saldo. Ele olhou. Nossa, eu só queria 146 mil reais em dia. Eu falei, não, eu quero. Eu falei, preciso de 2 dias para arrumar isso daí. Eu falei, tá bom. Não tem problema, daqui a 2 dias eu vou aí. Aí marcamos o dia, ele chegou lá. Aí, aquele bolo... Ah, naquela época era difícil achar nota de 100. Então era de 10 e de 20. Aquele bolo de dinheiro assim em cima da mesa. Você vai ter que ir lá em cima, na mesa de cima. Fui lá, né? Aí era um bolão assim de dinheiro. Ela falou, tá bom. Pode depositar tudo de volta. Ela, quê? Pode depositar tudo. Eu só queria ver se o dinheiro existia mesmo. Eu tava muito louco, né? E aí, o que aconteceu? Aí continuei operando, né? E em 2006 eu conheci a Ana Carolina, que depois eu acabei sendo noivo, né? A gente ficava noivo. E aí eu tava muito louco. Pegava, alavancava e chegou uma hora que eu falei assim, não, agora eu quero ir mais rápido. Isso eu já tava com grana pra caramba, já tava com, naquela época lá, com quase uns 3 milhões, tá? Assim, só tirado da bolsa, 3 milhões e pouco. Eu peguei e aluguei um CDB, peguei um CDB de 1 milhão, tá? Ah, naquela época já era BM, né? Aí, esse CDB de 1 milhão, né? Eu peguei e depositei como garantia num banco para tirar uma carta de fiança de 3 milhões para operar mais pesado. Olha a loucura. Nossa, aí teve uma hora minha noiva viu lá, né? Tava me falando, mas o que aconteceu com esse CDB do Santander que estava na corretora, né? Eu falei, não, tá lá, né? Ela falou, não, eu já consultei a CBLC, não tá na CBLC. Aí ela pegou, né? Tipo, ela entendia disso daí. Ela olhou assim, nossa, a posição tá muito grande. Como é que não tá chamando margem? É porque tava calçado pelos 3 milhões da carta de fiança, né? Aí ela ficou desconfiada, ficou pensando, né? Aí ela pegou um dia, ela chegou e me botou na parede e falou, eu sei o que você fez com o dinheiro. Aí ela pegou e descobriu, ela falou assim, olha, você vai fazer o seguinte. Você vai... Bom, não vai dar para você fazer isso agora, porque você está com muita posição. Você vai zerando isso daí. No dia 15 de dezembro, aí era 2008, né? No dia 15 de dezembro, quando é o vencimento da terceira semana, você vai recuperar esse CDB e você vai parar de fazer isso daí. Nossa, eu parei, pensei. Quando isso aconteceu, era setembro. Bom, aí eu tava mega posicionado lá, né? Só que aí, quando chegou em dezembro, eu dei uma aliviada. Eu dei uma aliviada lá na posição. E aí, quando eu cheguei lá
nesse dia 15, né? Aí ela não foi lá no escritório, né, trabalhar. Aí ela só mandou. Ah, não tinha WhatsApp na época, tá? Aham. Era SMS, né? Mandou um SMS e falou: já resolveu o problema? Aí eu parei e pensei: pô, vou ter que resolver isso. Me dá 2 horas aí para resolver. Aí eu liguei para a corretora, fiz tudo. Eu tive que mandar o dinheiro lá pro banco que eu tinha tomado a carta de fiança. Aí eu recuperei a carta de fiança. Aí depois ela foi lá à tarde e falou: não, agora você vai relaxar, vamos viajar um pouco, que a gente não precisa disso, né? Aí que eu parei, né? Foi naquele momento que eu parei. E eu te falo uma coisa: se eu tivesse continuado a operar daquele jeito, certeza absoluta que ou eu tinha quebrado e ficado devendo dinheiro até a quinta encarnação, né? Ou teria me matado. Porque o nível de estresse, o nível de loucura que você passa. Ah, e aí também tinha um lance que estava pesando também. Porque tinha muita gente que tinha colaborado comigo para fazer os modelos naquela época. E eu precisava pagar esse pessoal. E muita gente tinha trabalhado comigo um ano e pouquinho, na época que o modelo não dava certo, para poder falar assim: não, a gente não vai não precisa pagar nada. Quando der certo, você paga, né? E aí que estava dando certo. Então eu fiquei pensando: bom, é melhor pagar todo mundo, encerrar as contas? Então eu peguei quase que na época 1.800.000, acho que 1.600.000, não lembro direito o valor. Isso daí foi no final de 2008, tá? Então, no final de 2008, eu peguei, chamei todos os meus colaboradores e falei: olha, você me colaborou com isso, trabalhou esse 1 ano e meio sem receber. Não, quando estava indo bem, já estavam recebendo. Mas teve muita gente trabalhando 1 ano e meio, 2 anos, sem receber nada, tá? Só me ajudando a ajeitar, né, o modelo matemático para ficar operando em cima dos robôs. Aí eu falei: quer saber? Deixa eu pagar todo mundo. Deixa eu pagar todo mundo antes que eu perca esse dinheiro e não consiga pagar ninguém, né? E aí foi bom. Aí foi mais ou menos 1/3 do que tinha ganho lá. Paguei e distribuí para os meus colaboradores, né? E aí eu falei assim: agora deixa eu fechar a loja, vai. Eu vou fechar a banca aqui antes que perca, né? E o que aconteceu depois foi uma coisa terrível. Todos os meus amigos quebraram depois que usavam esses mesmos modelos. E o que acontece? O mercado ele tem um ciclo. Teve até uns 3 que se mataram. Uns 3 que se mataram. Perderam tudo, saíram devendo, né? E aí, né, teriam se quebrado. Mas se eu tivesse continuado, eu teria quebrado sim. Porque nós operávamos muita volatilidade, comprava em volatilidade, né? Inclusive, esses dias aí eu fiz uma live com o Dendem, né, com o Felipe Dendem. Ele comentou que ele quebrou aquela vez lá, né? E todo mundo que estava junto acabou quebrando. Porque você tem o quê? Inversão de volatilidade. Então, é como se, por exemplo, é uma coisa assim. Só que é uma coisa muito oculta. Não dá para você ver tão fácil, né? É como se, por exemplo, você tivesse um aparelho magnético, por exemplo, e os polos magnéticos até se invertessem, por exemplo. Cara, não tem escapatória com isso. Tipo, atropela todo mundo. Todos os equipamentos deixam de funcionar. Ou então, simplesmente, uma coisa talvez até mais simples. Bom, nossa corrente é alternada, nossa corrente elétrica. Imagina se daqui para frente fosse tudo corrente contínua. Tá? A maioria dos aparelhos queimaria, não suportaria. Né? Não suportaria. Então, o que acontece? São coisas assim, né? Então, o mercado de derivativos ele é um mercado muito cruel. E assim, eu te digo, graças a Deus eu saí daquilo lá. Graças a Deus eu saí, porque se eu tivesse continuado, o nível de alavancagem, eu ia quebrar, em algum momento eu ia quebrar com certeza absoluta. É certeza absoluta isso daí. Né? Agora. Você lembra, professor, o seu nível de alavancagem? Quanto? 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes? Você lembra mais ou menos? Nossa, mãe, se você ter uma ideia, ele chegava, né, em torno aí de 150 vezes. Entre 150 a 300 vezes. Então, qualquer erro mínimo, né, na diferença de taxa de juros, por exemplo, podia levar assim, a uma quebra assim, sem precedentes. Né? Mas é assim, sabe qual mas tem um problema. Não é um problema, assim, é a característica do momento. Né? Quando você começa a ganhar grana, e você vem de uma família que quase miserável durante a infância, cara, não tem jeito. Você começa a se cobrar demais, quer consertar, quer retribuir para os pais, quer que os pais vivam melhor. Não tem jeito, isso é do ser humano. E isso levava a alavancagens cada vez maiores, porque assim, o ser humano, se ele, por exemplo, falasse assim, olha, se fosse alguma coisa assim, chegava assim para minha mãe, falava: mãe, ó, vamos supor, vai, naquela época lá,
um salário mínimo era R$ 150. Eu falei, ó, mãe, te dou 5 salários mínimos. É grana pra caramba. É que eu, né, é grana pra caramba, porque valia. R$ 750 dava, né? Como assim? Não, não é 700, desculpa, eram uns 350, assim, uns R$ 2.000 reais. Ó, mãe, então R$ 2.000. O que aconteceu? Minha mãe nunca reclamou, nunca pediu. Mas a gente percebia que ela falava assim, mas, poxa, eu podia ter mais isso. Não, beleza, não, tipo, dava mais. O que começou a acontecer? Chegou uma hora que a gente estava num nível de despesas familiar muito elevado. E isso exigia o quê? Alta alavancagem para ganhar. Não, na verdade, não era nada absurdo, não. Vamos dizer que na época eu estava ganhando, vamos pensar 2008, eu estava ganhando na média em trade aí de 100 a 150 mil por mês, as despesas mal chegavam a 10 mil. Só que 10 mil naquela época era dinheiro pra caramba. Entende? Então isso daí faz com que a gente vá. Só que chegou uma hora que eu falei, deixa eu dar um basta aqui, tem um limite aqui, tá? A gente pode estar ganhando grana, mas tem um limite. Tá? Porque geralmente o cara ganha mais, acaba gastando mais. E eu mesmo não gastava. Eu mesmo sou um cara que quase não gasta, sabe? Eu tenho facinho realmente de ganhar. Mas desculpa, eu pergunto aí. Não, na realidade, é mais para curiosidade, né? Porque a gente tem um monte de pessoa ouvindo a gente aqui, e eu sei que as pessoas, principalmente os iniciantes, eles têm essa vontade de alavancar para ganhar mais rápido, para chegar mais rápido nos seus objetivos, né? Então, eu tô achando, assim, muito, muito bom, muito importante o que você está falando, né? Passar para o pessoal que está ouvindo que, assim, a alavancagem, ela pode te ajudar em alguns momentos, obviamente, mas ela tem que ser usada com muito, muito cuidado, né? Porque a diferença, né, entre o remédio e o veneno é justamente a dose, não é isso, professor? Isso, não, com certeza. E principalmente no mercado de opções, uma das coisas que é terrível no mercado de opções é que ele tem uma certa lógica, né? E tem algumas pessoas que eles entram e conseguem entender essa lógica. Aí beleza, então ele consegue ganhar durante alguns meses, durante 5, 10, 15 trades. Só que, infelizmente, o cara ele se perde quando é assim. Porque ele começa a ter delírios apoteóticos, né? Do tipo, cara, se eu continuar nesse ritmo, daqui a pouco eu tenho PIB mundial, né? O cara tá querendo fazer... É sempre por aí, o cara fala assim, olha, eu tô conseguindo fazer 30, vira e mexe, eu recebo lá direct, e-mail, dizendo que o cara comprou, tô conseguindo fazer 30% ao mês aqui. Bom, beleza, e aí? Daqui a pouco eu já tenho o PIB mundial. 30% ao mês dá o quê? 1% ao dia, né? Por dia, se você tiver isso daí, o quê? Em 2.800 dias você tem o PIB mundial. Não precisa me consultar. Né? Mas você não consegue, você não tem volume. Não, e o risco, né? Para você conseguir fazer isso é aquilo, né? As opções, ela tem uma característica, não sei se o senhor concorda comigo, mas assim, no mínimo ingrata, né? Porque dependendo do tipo de operação que você fizer, você pode acertar ela 1000 vezes, mas a 1000ª, se der errado, pode te levar a falência. Você quebra. Não, que é o que aconteceu. Quase todo esse pessoal que hoje, né, que infelizmente todo esse pessoal que dá curso, escambau, principalmente de opções, todos eles quebraram. A maioria, todos quebraram. Você vê mesmo aqueles mais famosos do passado, escreveram livros, né, hoje nem operam mais, porque eles quebraram operando. E eles quebram operando e isso tem uma motivação, sim. Porque o que acontece é o seguinte... você parte de um modelo imperfeito de precificação. Então, quando o pessoal fala assim, Black Scholes, ele é um modelo imperfeito. E por ser um modelo imperfeito, ele é um modelo que ganhou o prêmio Nobel, não é? Sim. Ele é um modelo que é científico. Então, quando ele é um modelo que é científico, o que acaba acontecendo? Aquilo que está no modelo, né, eles passam a quê? Passam a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. Que é uma verdade absoluta. E aí pronto, né? A certeza da razão, né? Que é complicado. Você não pode ter a certeza da razão. Né? Quando o cara tem a certeza da razão, o que acontece? O cara, com certeza, ele vai quebrar. E quase todo mundo, inclusive esse pessoal que quebrou, eles falam nas suas lives. Cara, um dia antes de eu quebrar, eu estava vendo lá no modelo dizer que o máximo que eu ia perder era 300 mil. Quando eu virei o dia, eu estava devendo 5 milhões. Eu falei, é isso mesmo. Por quê? Porque o modelo tem o seguinte, quando você tem um modelo qualquer modelo, principalmente esses matemáticos, ele tem um problema de cauda. Todos eles têm problema de cauda, ou seja, existe aquela chance, aquele negócio que é
a chance de acontecer é uma em não sei quantas mil, tá? Só que quando acontecer, você quebra. Esse que é o grande problema. Então, é muito perigoso, realmente, né, o cara, né, fazer esse tipo de modelo, né, de modelo, né? Então, o que acontece? Todo mundo faz isso daí. E hoje, pior ainda, o que que é? Pior ainda é que você tem aquelas plataformas de ensaio. Então, aquelas plataformas de ensaio, o que que acontece? Né? Aquela plataforma de ensaio, ela te dá muita certeza da razão. E aí o cara vai com tudo. Então, e hoje o pior é que essas plataformas, todas elas são feitas de um jeito em que o cara enxerga o quê? Sempre a melhor situação de ganho. Sim. A melhor situação de ganho. Então, isso faz com que o cara ele tenha certeza da razão. Então, você tem uma plataforma lá, por exemplo, que a chance do cara ganhar naquele intervalo é de 1 em 1000, a plataforma apresenta um desenho bonito, que ele olha assim e ele se impressiona. Mas isso não é culpa do cara que programa a plataforma. Ela tem que ser feita assim para você poder enxergar. Então, por exemplo, até tem um negócio interessante. Vou pegar um papel aqui. Ed, diminui o volume, poxa. Então vamos lá, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos pegar um exemplo que fala assim, ó, vamos supor, o cara vai lá, faz um ensaio na plataforma lá, né? Então da plataforma ele mostra assim, ó, tipo assim, né? Ele te mostra assim, ele te mostra nessa escala, tipo, putz, Guilherme, olha só, cara, olha aqui o quanto que eu tenho, né, a possibilidade de ganho e aqui a possibilidade de perda, tá certo? Então o que que acontece? O que acontece aí? Só que na verdade não é isso. Se você pegar uma escala, né, não logarítmica, tá? Você pegar, por exemplo, uma escala não ajustada logaritmicamente, ele vai apresentar isso também, ó. Ele vai apresentar isso daí, só que assim, ó. Né? É tipo, na verdade, ele é assim. Ou seja, a sua chance de ganhar é quase zero. É 99,9% de chance de você perder. Só que a plataforma ela te mostra assim, porque ela ajusta logaritmicamente para que o seu olhar, tá? O seu olhar enxergue o quê? A melhor forma possível. Então é por isso que hoje, você pode ver que hoje a tecnologia mudou muito. Hoje, qualquer operação que você tenha, você pode botar lá na plataforma, essas plataformas de ensaio, né? Sim, e ele te dá, nossa, te dá um backtest maravilhoso. Quando você olha para aquilo lá, para o backtest, você pensa assim, cara, eu acho que nunca vou perder dinheiro nisso. E o cara não consegue ganhar dinheiro. Não consegue. Não consegue por quê? Porque a plataforma ela foi elaborada de um jeito para você enxergar o mais bonito possível. E também tem uma questão comercial isso, né? Sim. Tem uma questão comercial. Se você vai lá e coloca lá um monte de teste e você vê que, poxa, isso aqui a minha chance de ganhar é quase zero. Achar um palito aí dentro de um celeiro, o que acontece? Ele não vende a plataforma. Ele não vende. Então a plataforma, inclusive, ela tem, né? Ela é bastante viesada nesse sentido. Então, todos vocês podem alugar qualquer dessas plataformas aí, pagas, gratuitas. Nenhuma dessas daí, eu acho que acrescenta R$ 1 no bolso do cara. E outra, pior, ele gera o quê? Quando gera, eu já vi isso. Gente assim, com uma prepotência, sabe? Assim, inclusive, muitas vezes o cara, até do mercado mesmo, fala assim, ó, fiz aqui um ensaio aqui, olha só, isso daqui não tem como dar errado, né? Falei, então vai lá e faz. Não, mas eu quero saber a sua opinião. Eu falei, por que você quer saber a minha opinião? Você já tem certeza? Aí eu até falo assim, né? Falo, cara, não se preocupa, não perde tempo com isso. Mas por quê? Não se preocupa, não vai dar certo. Não vai dar certo. E 99% desses ensaios, eles não funcionam. Não vou dizer 99%, tá? A boa parte ele não vai funcionar porque ele engana muito o olho de quem olha. O olho do observador, né? Porque o observador ele já é viesado. E tem uma outra, né? Teve uma plataforma que ele não fazia isso. É uma plataforma bem antiga de ensaio, que ele utilizava tanto o Monte Carlo, né, como também o Bachelier, né, que agora vai ser usado de Bachelier. O Monte Carlo e o Bachelier, e o que acontecia? Ele mostrava a real do negócio. O negócio real, né? Aí o que aconteceu? Ele até quando ele era o primeiro a fazer essa plataforma de ensaio, ele até vingou. Quando vieram esses outros aí, que hoje estão por aí, o cara acabou sendo espirrado do mercado. Por quê? Porque o cara não quer saber a verdade. Ele fala, pô, mas eu
Ele falava assim, poxa, mas olha, o meu negócio é o que está dizendo a realidade. Eu falei, pois é, só que as pessoas não querem a realidade. Exatamente. O que as pessoas querem é ter o sonho. Então ele quer ter esse sonho aqui de estar montando uma estratégia, sim, que fala, poxa vida, isso aqui é ganho garantido. Pois é, cara, só que não é, isso aqui não existe, isso aqui na verdade. E outra, né, essas plataformas de ensaio, elas têm um viés que ela parte, né, do quê? Do negócio já ter dado certo. Ele parte, já deu certo e vou te mostrar quando dá certo. Ele não quer te mostrar essa parte aqui ruim, né, que é monótona. Essa parte ruim que é, só vai querer te mostrar essa parte aqui. Então é assim, né? Então é a sociedade dos sonhos, né? Na realidade, assim, né? O dinheiro mais fácil que existe é você vender o sonho de dinheiro fácil, né, professor? Eu até estava brincando esses dias eu até respondi lá pro Thiago Reis esses dias, ele morreu de rir. Assim, cara, então, não, isso aí já está começando a ficar difícil porque tem muita concorrência. Mas é desse jeito mesmo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, professor. A gente falou aqui sobre alguns dos seus piores momentos, né, como você mesmo falou. Mas conta pra gente qual foi o seu melhor momento, assim. Aquela porrada que eu tenho certeza que você lembra. Porque todo mundo lembra da grande tacada, aquela grande porrada. Conta pra gente. Não, então, eu acho que o melhor momento da minha vida, que eu passei assim, em termos, né, respeitando a questão cronológica e idade, foi quando eu tinha, tá, de 18 para 19 anos, tá? Eu estava fazendo uma modelagem no índice Nikkei, eu consegui vender um modelo para um banco japonês. Aquela foi, assim, uma grande porrada, sabe, para a época, tá? Para a época. Nossa, faz muito tempo que eles me pagaram $10.000 na época. Era grana pra caramba, tá? Na época. Deu para pagar, tipo, metade de um apartamento na época. Aquilo acho que foi a maior porrada que eu dei, tá? Respeitando que eu tinha de 18 para 19 anos na época. E aí, essa história não acabou. 5 anos depois, não aquele diretor desse banco, mas um portador dele, veio fazer uma reunião comigo e falou assim, olha, a gente está disposto a te pagar o triplo do que a gente te pagou pelo modelo, se você nos der as originais, os rascunhos originais da demonstração. Eu falei, o quê? Você tá brincando, né? Você tá brincando. Eu falei assim, não, você quer que eu te venda por quilo? Aí eram poucas folhas, assim, um bolo de folhas lá. Eu falei, tá, aí realmente eles pagaram $30.000 por aquilo. Aquilo, acho que naquela época foi a grande... Assim, o que eu mais me senti bem em ter ganho foi nesse período, porque aquilo, na época, meio que resolveu muitas coisas. Então, naquela época, eu estava com uns 23 anos, né? Essa segunda vez, eu estava com imóvel financiado e essa grana deu para quitar tudo. Tá? Deu para quitar tudo. Então, foi a grande porrada isso daí trabalhando, né? E, assim, na carreira solo, né? Um momento assim que eu assim achei que tinha realmente acertado em pegar aqueles modelos foi um momento lá em fevereiro de 2005, quando eu tinha feito um modelo para a Petrobras, né? Mas olha, foi muito calor antes de dar certo, foi muito calor. Aconteceu o seguinte, a gente estava fazendo uma operação chamada assim de compra de volatilidade. Então a gente estava mais ou menos assim, Petrobras na época estava R$ 84. Então eu estava vendendo uma opção do 84 e comprando 3 opções do 90. Vendendo a opção do 84, tendo 3 do 90, só que do outro mês. E estava no 0 a 0. Você vendia e comprava sem gastar, né? E aí, quando piorou, eu fui aumentando. Chegou uma hora que eu estava perdendo, na época, acho que uns R$ 40 mil, pelo menos no net, né? Falei, cara, eu vou entregar o que eu ganhei nesses 2 meses. No mês anterior eu tinha ganho bastante, tinha ganho tipo uns 40 e poucos mil no mês anterior. Eu já estava com um saldo de uns 150 mil acumulado, mais ou menos. Não, desculpa. Acho que em torno de uns 220 mil acumulado. Mas eu ia ter que entregar uns 40 lá para cá. Acho que deu errado o modelo. Aí eu peguei e parei de olhar aquilo lá. Depois o mercado começou a andar. E foi naquela que eu ganhei aqueles 146 mil que eu não estava acreditando. Porque ele ficou muito negativo antes de dar certo, né? Entendi. Ele me deu um desespero, cara. Então, aquele foi um momento muito marcante. Acho que foi uma puta porra. Não mudou, não melhorei muito de vida com aquilo, porque já estava bem de vida. Agora, um outro momento que mudou foi o seguinte. Foi em 2007. Foi em 2007.
quando a minha namorada, na época minha noiva, a Ana Carolina, ela fez um modelo, né, para fazer day trade em cima de um par de opções. Então, havia uma teoria de que quando você tem uma combinação não simétrica, então vamos supor, você compra uma opção do 26 e vende 1,3 opções do 27. Né? Por exemplo, então vamos supor, comprei 100 mil opções do strike 26 e vendi 103 do strike 27, por exemplo. Né? Então ela tinha uma teoria, né, chamada teoria das fendas, em que em alguma dessas combinações, 1 para 1.3, 1 para 1.25, em alguma delas, né, haveria até alguma operação sem risco para day trade. E ela tinha bolado, programava super bem, né? Então ela pegava, fez uns testes, né? E falou, olha, esse daqui funciona. Aí eu fiquei pensando assim, putz, vai ou não vai, né? Vai ou não vai, né? Falei, quer saber, meu? Manda bala, né? Aí eu peguei, eu até lembro, foi no dia 30, tá, de setembro de 2007. No dia 30 de setembro de 2007, eu fui lá, fiz um teste lá na Vale do Rio Doce na época, a gente conseguiu 5 mil e poucos reais de day trade. Eu falei, pô, mas isso daqui foi de day trade, isso aqui não tem limite. Cara, aí, naquele momento, até maio do ano seguinte, foi assim, uma festa da uva atrás da outra. Era tipo 150, 180 mil todo mês, né? E a gente não estava acreditando naquilo. E aí, não sei o que aconteceu, em maio de 2008, parou de funcionar o modelo. Quando devia funcionar melhor, porque a volta estava alta, foi a primeira grande queda que teve quando saiu um PIB chinês muito abaixo do esperado, e deu aquela batida lá, né, em maio, né, de 2008, cara, e não deu em nada. Tipo, aí o modelo parou de funcionar, a gente parou de operar aquele modelo, tinha tirado em torno aí de 900 mil reais do mercado com esse modelo aí. Esse daí fez uma diferença. E um outro modelo que fez diferença também, coincidentemente, foi no dia, também em setembro, né? Foi no dia 26 de setembro de 2008, 26 de setembro de 2008, quando, usando um modelo parecido com aquele, só que um pouquinho mais sofisticado, já precisava usar o robô, a gente conseguiu lá Teve um dia lá que a gente foi testar um modelo novo e tinha conseguido, acho que, R$ 101.500 de day trade. Tem até a boleta guardada até hoje. Deu 153 páginas de operações. Aí só que já era a era dos robôs. Já era uma outra era, né? E aí a gente começou a ganhar, e aí naquele período, num período de 3 meses só, fizemos caixa lá, 1.100.000 de caixa, tá? E o que aconteceu foi que aquilo só foi possível porque eu já tinha, meses atrás, alugado uma carta de fiança para calçar, para a gente não ter praticamente limite para operar durante o dia. Tá? Durante o dia, porque acontecia muito você estar operando o robô e ele travava. Então ele travava porque a corretora tinha o seguinte: a corretora, a Alpes, ela não era uma corretora plena. Então ele tinha o quê? Tinha lá o agente de liquidação, que era o Bradesco, tá? E o agente de custódia. O agente de custódia, tudo bem, só ia ver a porcaria no final do dia. Mas o agente de liquidação, ele podia bloquear. Então toda hora ficava bloqueando. Então foi também por isso que eu peguei um CDB de 1 milhão e calcei com uma carta de fiança de 3 milhões, né? Aí depois eu acabei devolvendo a carta de fiança. E aí eu peguei e pendurei as chuteiras e falei, vamos viajar. Vamos ficar viajando. Porque eu não tenho viajando, né? Porque dessa vida não se leva a nada, meu. Com certeza. E hoje, professor, assim, eu sei que você tem todo o viés educacional hoje, né? Sempre aí no canal no YouTube, tanto aqui no Instagram, ensinando o pessoal. Mas e os seus investimentos hoje? A gente já é a segunda live que a gente faz, né? Na primeira, você me falou muito sobre fundos imobiliários, né? Que hoje é grande parte da sua carteira, não é isso? Eu continuo nos fundos imobiliários, né? Eu saí de bolsa. Mas nos 60 mil eu não aumentei. Eu tive que comprar uns contratinhos de índice. Eu comprei com 64 mil lá, uns contratinhos de índice lá, né? E aí deu aquela porrada lá, comprei. Deixa eu ver quanto que eu comprei de índice lá. Foi. Deixa eu ver quanto que foi lá, né? Acho que foram 100 minis. Foram 100 minis lá. Eu comprei. Eu só não, acho que eu não comprei mais porque eu tava sem margem, não tinha margem para bancar, sabe? Mas nossa,
Nossa, os 64 mil pontos. Eu falei, não, cara, vou que vou. Aí eu comprei lá uns 100 contratinhos lá, eu ganhei uma grana e caí fora. Caí fora. Caí fora lá nos. Eu me arrependo de ter caído fora, nos 84 mil. Ganhei lá 31% e caí fora, né? Mas como eu tinha feito um lote muito grande, é uma coisa engraçada que eu só perdi um dia só. Eu comprei, no dia seguinte caiu mais um pouquinho, fechou levemente embaixo, aí chamou um pouquinho de margem. Eu não estava preocupado, não. Chama mais 50 mil de margem, eu deposito umas de ajuste, né? Mas não chamou. Depois começou a subir. E aí é engraçado que eu estava subindo, ganhando, cada dia que passava eu ficava mais estressado. Eu acabei zerando porque eu estava muito estressado já. Entendi. Aquilo que tinha ganho lá, aquela baita ganho, imagina você ganhar lá 20 mil pontos, né? Cara, já estava me estressando. Eu sei que podia ganhar 60, 70 mil, mas acho que eu também carreguei demais o lote. Se eu tivesse comprado talvez 20 ou 30 contados, acho que eu ia segurar até os 100, 120 mil, né? Mas não dava. É engraçado, porque quando a gente está ganhando, a gente fica estressado. Na realidade, no livro Rápido e Devagar fala disso, né? Você tem uma... Quando você está ganhando, você quer realizar o lucro o quanto antes, né? Você quer colocar aquele dinheiro na mão. E quando você está na posição perdedora, você sempre fica na esperança que ela vai recuperar. Daí você não sai dela e aí vai piorando cada vez mais. Né? Não, tem dessas. Eu acredito nisso daí. Tá, mas realmente, aí eu peguei e caí fora, né? Eu já estava gerando muito estresse. Deixa eu botar isso no bolso antes que eu tenha um troço aí, né? Porque eu acordava todo dia de manhã estressado. Isso porque estava ganhando. Estava ganhando mais de 20% na posição. Eu só quero a posição muito grande. Eu falei, não, deixa eu sair, parar aí com... Não, chega, né? Tem uma hora que você tem que parar. Eu saí de uma parte, né? Eu entrei lá com 100 contratos, eu fui saindo, né? Mas chegou no final, ainda tinha lá uns 50 contratinhos no final. Podia ter segurado, mas acabei não segurando, estava gerando muito estresse já. Não, tá certo. Agora, deixa eu fazer outra pergunta para você, professor. Hoje você é o mestre dos derivativos, né? Tem todo isso, o YouTube, Instagram, todo mundo conhece você pelas suas operações estruturadas, né? Enfim, toda a parte de opções. Conta pra gente, você deve ter uma ou duas operações que é a sua predileta, é a sua menina dos olhos, né? Qual que é a operação que você fala assim, não, essa operação é a que eu mais gosto? Não, assim, eu tenho uma relação terrível com o tal do gradiente linear. O gradiente linear é uma operação imperativa, meu Deus, porque lá é a pior coisa que podia acontecer. A gradiente linear é uma operação assim, que na verdade ele é um robô, né? Cada um ponto, vamos pegar o dólar, né? Cada um ponto que cai, você compra um lote, subiu 2 pontos, você vende. Tá? E se continuar subindo, você vai descarregando sempre num gain de 2 pontos ou de 3 pontos. Então, o meu favorito é o gradiente linear, só que eu nem opero ele, e se eu operar ele, eu não faço mais nada que aquilo, é como se o computador me engolisse lá para dentro da tela. Né? Agora, não, isso daí é mais para futuros, né? Mas ele pode ser aplicado em opções também, tá? Em estratégias de opções. Mas das operações que eu sugiro que o pessoal estude, comece estudando, é a trave horizontal de linha e a borboleta. Porque elas são duas operações de intervalo e elas conseguem efetivamente ter assim resultados razoavelmente rápidos. A curva de aprendizado é rápida. Então, a trave horizontal de linha é você comprar uma longa e vender uma curta. Então, vou dar um exemplo. Para quem quiser anotar aí, por exemplo, eu quero olhar, por exemplo, a Via Varejo. Então, vamos supor que eu compro uma... Agora estamos num período aí que é a série H com a I. Então, você compra uma I15 e vende uma H15. Na mesma linha, tá? São uma call, né? Você compra uma call longa e vende uma call curta. Aí, o que acaba acontecendo? Nessa operação, como a H vence em agosto, ele tem o quê? Um índice, a degradação dele é mais rápido. Então, você aguarda ele degradar e você pode ganhar bastante com a degradação ou perder um pouquinho, né? Caso o mercado fuja muito. Então, essa daí é uma das minhas preferidas. Eu gosto muito da borboleta, mas não a borboleta como o pessoal monta. O papel está R$25, eu quero montar uma borboleta que maximize o ganho no 25. Eu prefiro uma que maximize no 27, porque aí vai estar baratinho e se for para lá eu arrebento de ganhar. Então são duas que eu acho bem legal, tá? Mas para quem está começando, eu acho assim, para quem está começando, começa com venda coberta,
na BOVA 11, porque a BOVA 11, como você pode comprar de um em um, você pode ir lá com R$ 100 montar uma estratégia. Entendeu? Sim. Né? Porque a BOVA 11 está o quê? Está 121. Então, com R$ 500 você já consegue operar e saber como funciona uma venda coberta. Então, acho que poderia, assim, começar com venda coberta na BOVA 11. Né? Se for montar travas no tal de linha, essa trava de linha que você compra longa e vende a curta, você faz na BOVA 11, ou pode ser na Via Varejo, ou então na Petrobras. Essas três são boas. Né? Pode começar com 100 opções. Vai gastar lá R$ 30 lá para fazer a operação. Né? Então, travas no tal de linha. A borboleta ela já é um pouquinho mais complexa, que é bom você ter um robô para fazer ele, para ele trabalhar o spread. Mas o robô, na maioria dos corretores, já está gratuito agora. Sim. É gratuito, né? Se você gastar, sei lá, R$ 50, R$ 30 de corretagem, já te dá gratuito. Então, acho que essas três aí são as primordiais, né, para começar. E aí depois tem outras estruturas, né, mais complexas, mas o princípio é o seguinte, não compre opção a seco. A menos que seja assim uma coisa do tipo, cara, caiu 10 dias seguidos, eu acho que agora vai subir. Cara, fora isso, é muito sofrimento, porque a opção ela tem validade. Você comprou, ela derrete muito rápido na mão. É pior que a época da inflação, né? Lembra o dinheiro sumindo? Sim, sim, sim. E na realidade, assim, quem compra qualquer opção, seja put ou call, ela tem o tempo correndo contra você, e o tempo é implacável, Sim. né, professor? Então, Nossa, o tempo é implacável. O tempo é inexorável, não tem jeito. Ele queima a opção, ele faz com que a opção perca valor muito rápido, mas você tem a chance de ganhar, né? Por exemplo, esses tempos aí, eu sempre falo pro pessoal, olha, 90% da operação da opção é espera. É você esperar cair muito ou subir muito para você começar a agir, tá? Não é 90% de ação e 10% de espera. É 90% de espera e só 10% que é ação, né? Ação concreta. Não, professor, com certeza. Agora, deixa eu fazer umas perguntas aqui. Hoje eu anunciei, né, que a gente ia fazer essa live nos meus stories e algumas pessoas me mandaram algumas perguntas. Sim, sim. Eu separei aqui algumas que eu queria fazer para você. A primeira é assim, o pessoal está perguntando assim, qual que foi o material de estudo que você utilizou para aprender opção? Porque você aprendeu numa época que não existia YouTube, não existia Instagram, não existia, Ah, enfim, nem Black Scholes, como você mesmo falou. isso. Como que você aprendeu? Então, eu aprendi meio que por acaso. Eu tinha lá um modelo de precificação, porque teve um. Bom, teve quando estava na Arthur Andersen, teve um trabalho que tinha que ser feito, que era uma venda de uma indústria química. E precisava precificar uma opção de compra. Só que eu nem pensava, não sabia nem que existia um Black Show, sei lá, né? E aí eu consegui precificar lá, então eu tinha mais ou menos uma ideia. E quando eu fui trabalhar no Trade Agricole, eu trabalhei numa mesa que era uma mesa de derivativos, acho que era a terceira maior do mundo. Ele só perdia para a mesa deles, acho que nos Estados Unidos, tá? Na França, em Paris, e já era aqui já era a terceira maior já, né? Então eu aprendi muito lá, eu aprendi dentro dos manuais do banco. Eu não aprendi em livro, porque não tinha livro na época. Não tinha livro na época, então eu acabei aprendendo, né, lá. Inclusive, eu achei muito estranho, assim, eu fui para o educacional, eu achava que tinha livros o que eu tinha aprendido e não tinha. E não tinha, Entendi. inclusive, eu comecei a ter dificuldade de achar a literatura para justificar, né, as apostilas que eu tenho em casa, né, da época que eu tava estudando, que eu estudava no Crédit Agricole. Eu também tive bastante sorte, né? Tive chefes bons lá que tipo, realmente, não, vai, aprende primeiro, tal, né? Eu aprendi muito lá. Aliás, até hoje eu Entendi. sou grato, eu cito, eles falam assim, cara, se não fosse eu ter trabalhado lá, eu acho que metade do meu conhecimento eu não tinha. Então, na realidade, assim, a gente pode dizer que você aprendeu ali no campo de batalha mesmo, né? Campo de Aprendeu batalha. na raça, fazendo e com a ajuda, né, do Crédit Agricole, dos manuais, mas assim, foi ali Sim. no dia a dia mesmo, operando. Mas assim, ao longo da carreira, eu nunca tive um cargo muito, que era decisório. Era mais operacional. Tá? Então Sim. eu era do operacional, mas também aprendia. Tanto que ficou aquela dúvida Sim. se eu sabia operar ou se era só Aham. uma carta mestrado, né? Aham. Agora, vamos lá, professor. Outra pergunta, né? Falando um pouco sobre direção de mercado, né? A gente sempre pode fazer operações, né, com opções onde o tempo corre a seu favor, né? Como você falou, da horizontal de linha, borboleta, enfim. Mas
algumas vezes as pessoas gostam de fazer aquelas operações direcionais, né? Trava de alta, trava de baixa, enfim. O senhor costuma fazer esse tipo de operação ou não? Não, difícil, tá? Às vezes eu faço, mas é bem raro, né? Porque as palavras de ouro, né? Principalmente dos estrategistas da década de 90, eles falam o seguinte, que o Brasil, por conta da sua volatilidade alta, toda operação direcional tem um custo relativo muito alto. E toda operação de intervalo é barato no Brasil. É, Entendi. mas, mas eu não faço assim continuamente, tá? Mas de vez em quando eu faço, cara. Assim, tipo, você pega um ativo como a Rumo ele vai para o 19,5 e volta para o 21. Parece que ele é assim, uma senoide, assim. Não, nessa eu faço. Quando tá lá no 19,5, 19, eu faço uma travinha de alta lá, dou uma pingadinha lá. Entendi, entendi. Agora, professor, queria fazer aqui duas perguntas que eu sempre faço quando eu entrevisto alguém, porque essas Uhum. perguntas, elas, além de ajudar muito as pessoas a conhecerem, né, que é aquele que está sendo entrevistado, também ajudam muito a pessoa que está ouvindo, né? Então serve para todo mundo, né? Para quem está falando e para quem está ouvindo. A primeira pergunta é: hoje você já é uma pessoa experiente no mercado, tem anos de mercado, mas que conselho você se daria se você pudesse voltar no tempo, obviamente, e falar com você aos 18 anos? Fala assim, que conselho você se daria aos 18 anos? Não alavanca. Não alavanca. E eu falo sempre, eu não sou um cara, eu não sou. Todo mundo fala assim, não, você sempre foi bom, você não. Eu acho que eu sempre fui inconsequente, tá? E eu falo que eu sou um sobrevivente. Hoje eu sou muito grato pela Ana Carolina ter falado, ó, vai, para com isso daí. Isso não vai levar a lugar nenhum. Você nem gosta muito de gastar grana. Então, cara, assim, até hoje eu sou grato por isso. Ainda bem, senão eu estaria me arrebentando. Então, eu sei, não alavanca. Então, isso é muito importante para todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Se você está se alavancando, temos aqui o professor Su, anos e anos de experiência, te falando para não fazer isso, tá? Não faça isso. E a outra pergunta que eu também sempre faço sobre livros, né? Eu gosto muito de livros, a maioria das pessoas também. Tem algum livro que marcou sua vida? Algum livro que você sempre indica? Algum livro que, de fato, assim, você fala assim, esse é o livro que eu vejo que toda pessoa deveria ler? Não, tem um livro bem antigo chamado O Mágico Poder da Sua Mente. É um livro meio da linha de ocultista, tá? O Mágico Poder da Sua Mente, eu li ele quando eu tinha em torno de 14 anos, comprei lá no sebo, lá na época. Esse livro mudou bastante, né? Porque eu era uma pessoa muito ansiosa e é um livro que ensinava a desenvolver o poder da mente, né? Utilizando a meditação, principalmente a meditação. Eu não esqueci o nome do autor, tá? Eu tenho ele lá na minha casa, no meu escritório antigo, eu tenho ele lá, mas é O Mágico Poder da Sua Mente, tá? Tem um outro que eu super recomendo, tá? Que eu acho muito legal, tá? Que é recente, que é o que? Seja um bom ancestral. Como ser um bom ancestral, tá? Esse livro é legal, é mais recente. Agora, o que também mudou bastante o meu jeito de ver foi Um Antropólogo em Marte, de Oliver Sacks. Toda aquela... ele fala sobre as pessoas que eram cegas ou daltônicas e conseguiam se superar através do que? Da compensação, né, da sua imaginação. Tá? Então, o Antropólogo em Marte, de Oliver Sacks. Tem um outro que eu também super recomendo, que eu acho legal para você entender como é que funciona a manada, que é A Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset. Inclusive, eu tenho ele aqui, eu sempre leio um trechinho dele, eu acho muito legal, né? Tem gente que fala assim, é vermelho, é comunista, não tem nada a ver, tá? Ele é um livro, tá? Ele fala sobre o quê? Como que a massa se mexe, tá? Isso aí é muito legal. Então, esses livros eu super recomendo. E tem o livro Mercado de Opções do Luiz Maurício da Silva. Esse daí não dá, esse não Aqui, tem ó. jeito, tá aí, né? Tá Esse aqui, daí tá ó. aí. Isso eu Aqui, super ó. recomendo. Ó, E olha só, o prefácio da eu sexta sei, edição é minha. eu, Dele, dá sei, uma eu já, eu já li ele, com certeza. Mas É, é o que esse, eu mais. não, professor, olha, só tenho a agradecer por essa Obrigado. gentileza sua de estar aqui com a gente, né, na quinta noite, contando um pouquinho da sua história, né, mostrando que não, a vida não é só, né, de sucesso. Hoje você é um dos maiores, né, do Brasil aí quando se fala de opções, mas a vida foi feita ao longo de muitos percalços, né, que você dividiu aqui com Sim, a sim, gente, sim. né, e eu acho que isso é muito importante para mostrar para quem está começando, né, para não se alavancar, que não vai ser dessa maneira
que ele vai atingir os objetivos dele, né? E você mesmo dividiu algo que para mim me marcou na nossa entrevista de hoje, né? Que quando eu te perguntei qual foi o seu maior aceito, você falou que foi a venda no modelo lá para o banco chinês, não, banco japonês, e aí reforça aquilo, né, que o que enriquece na realidade é o trabalho, né? Você precisa trabalhar para enriquecer. Os investimentos, eles são apenas para que você remunere o patrimônio que foi conquistado, né? Então, não se alavanque, tenha prudência com os seus investimentos, né? E é lógico que, de vez em quando, como você falou, a gente não resiste, né? O mercado vai em 63 mil pontos. Então, assim, ninguém é de ferro, né? Mas é importante... Só não foi mais porque não tinha margem. Mas é importante, né, não se alavancar, como fazer loucuras aí, e o que enriquece de fato é o trabalho. Queria só agradecer, professor, muito obrigado, foi muito bom. Obrigado, tenho certeza que vai ser um sucesso. Esse pessoal aqui eu vou deixar aqui no meu IGTV, para quem quiser ver e rever, tá? E queria agradecer novamente, muito obrigado. Obrigado, tá? Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau.